Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos conversar sobre a tecnologia e a medicina. Como a medicina foi evoluindo com o passar dos anos e essa evolução se deu por conta dos avanços tecnológicos. Pois é, hoje nós temos muita coisa nova acontecendo todos os dias, muitas pesquisas que estão aí sendo realizadas pensando no bem-estar da população, pensando no seu bem-estar, pensando na sua saúde. Ou seja, sempre existiram pessoas que, de alguma forma, procuraram ajudar as outras que estavam com alguma enfermidade, que estavam com alguma doença. Pois é, a história aconteceu mais ou menos desse jeito. A gente vai entender como esse processo aconteceu até os dias atuais e como ainda, na verdade, ele está acontecendo. Nesse exato momento, você está aqui assistindo essa aula, existem pessoas que estão pesquisando, que estão desenvolvendo novos medicamentos, novas formas de diagnóstico e outras coisas, e outras pesquisas. Pois é. Bom, nós estamos vivendo um período de pandemia. Há alguns anos atrás, não tinha, por exemplo, a vacina que nós estamos tomando agora. A vacina que vai prevenir a Covid-19, que vai ajudar nesse combate. E outras doenças. Vamos entender isso. Mas para a gente entender isso, eu quero que vocês pensem numa coisa. Primeiro, imagina aí. Você já ficou doente? Já ficou doente? Qual foi? Qual foi o motivo? O que foi que você sentiu nesse momento, quando você ficou doente? Quais foram os sintomas? E você precisou ir ao hospital? Você já precisou ir ao hospital? Pois é, isso é normal. Todos nós adoecemos numa fase, num momento da vida, nem que seja uma gripe, uma dor de barriga. É normal isso acontecer. Em determinados momentos, às vezes acontece da gente tomar um chá em casa, né? Tomar ali um remédio que a nossa mãe já conhece e que vai ajudar numa gripe, num resfriado, uma vitamina C, enfim. Mas tem outras coisas que a gente sente que a gente não consegue identificar, que a gente precisa realmente de uma ajuda especializada. A gente não vai chegar na farmácia e comprar um remédio para algo que nós estejamos ali sentindo. Se você, por exemplo, se machucar correndo, torcer a mão, quebrar algum osso, procedimentos precisam ser feitos. E para esses procedimentos nós temos as pessoas que estudaram e que estudam para que a gente consiga realmente se curar, para que as coisas sejam corrigidas, vamos dizer assim. Isso é importante para a gente. Todo mundo precisa. E mesmo que você seja saudável, que não tenha nada acontecendo, nós temos campanhas, por exemplo, de vacinação. E a gente vai falar sobre isso lá no final. Mesmo que você esteja saudável, você precisa se vacinar para prevenir que você fique com alguma doença. Isso é muito importante. Bom, pensou, né? Ficou doente? Provavelmente já. Acho que todo mundo fica doente, acontece alguma coisa. Aí, já precisou ir ao hospital? Sim. Beleza. A gente já começa a perceber a importância do hospital, dos profissionais de saúde para a nossa vida. Agora imagina, você já imaginou a nossa vida sem esses profissionais? Imagina a vida do ser humano atualmente sem a contribuição dos profissionais da saúde? Pois é, nós estamos vivendo um período de pandemia, a gente precisa lavar as mãos constantemente, usar a máscara, mas quando a gente está precisando dessa ajuda, quando a gente está precisando ir ao hospital, nós vamos ter pessoas lá dispostas a nos ajudar. Elas estudaram, elas trabalham para isso.
Imagina se hoje nós já temos um grande número de pessoas que infelizmente faleceram de determinadas doenças. Imagina se não tivéssemos essa ajuda dos profissionais da saúde. Pois é, seria muito difícil para a nossa sobrevivência. Então nós precisamos disso. Isso é fato. Mas isso não é uma coisa atual, não. Isso vem, de muito tempo. Essa medicina seria justamente uma ciência, mas que também por muitos anos e por muitas pessoas é considerada aí essa arte, a arte de curar, a arte da cura. Pois é, vamos voltar ainda mais no tempo, voltar e vamos chegar nas primeiras civilizações. Quando eu penso nas primeiras civilizações, eu penso aqui, por exemplo, no nosso país. Primeiros habitantes aqui do Brasil, os povos indígenas. Bom, esses povos têm uma cultura, esses povos vivem dentro aí das matas, viviam naquela época dentro das florestas, não tinha cidade, não tinha nada do que a gente conhece aqui. Será que essas pessoas, lá da antiguidade, elas adoeciam? Ou isso é só coisa do presente? Isso é só uma coisa que acontece agora, na atualidade? Não, pois é. As doenças, elas sempre fizeram parte da nossa existência. Existiram doenças que, infelizmente, aí matou várias pessoas. Pois é. E para a cura dessas doenças, sempre buscou-se soluções, sempre buscou-se remédios. E esses remédios, muitas vezes, os remédios que a gente conhece hoje, produzidos em farmácias, esses remédios lá no passado, eles eram produzidos por pessoas conhecidas como curandeiras. Pois é, os curandeiros eram pessoas que tinham determinado conhecimento de ervas, que ajudavam no trato de diversas doenças, de diversas enfermidades. Foram esses os primeiros passos da medicina. A testagem, a utilização, perceber que determinadas ervas, que determinadas plantas tinham o poder de curar, ou tinham o poder, por exemplo, de acalmar, como a camomila, ou tinha poder, de, se a gente está com aquela dorzinha de barriga, quem nunca tomou um chá de boldo? Pois é a partir disso que a medicina, com o passar do tempo, ela vai se desenvolvendo. E também, claro, a necessidade da exploração aí do corpo humano, de entender como era o funcionamento, como era que o nosso corpo reagia a determinadas doenças e como a gente poderia tratar isso. Bom, eu estou falando dos testes. E, infelizmente, no passado, muita coisa foi acontecendo e muitas pessoas ainda chegaram a morrer. Os tratamentos, eles não eram tão eficazes quanto os tratamentos de hoje. Não eram tão específicos. Vocês estão vendo aí na tela o nome trepanação. Trepanação era uma técnica que até hoje se utiliza, onde se fazia perfurações no crânio das pessoas. Aí alguém pode se perguntar, oxe, professor, e por que ia furar o crânio das pessoas? Bom, existiam duas possibilidades aí de interpretação. O nome trepanação vem desse instrumento aí, chamado trépano, usado para fazer a perfuração do crânio. Por que perfurar? Algumas pessoas que tinham comportamentos considerados na época anormais passavam por esse tipo de tratamento. Pois é, passava pelo trépano, onde ia perfurar e acreditava-se que as pessoas, e a gente tinha uma mistura da ciência com a religião. Acreditava-se que determinadas pessoas estavam com espíritos malignos. E ao perfurar a cabeça dessas pessoas, por essa perfuração, esses espíritos malignos sairiam. Existe também o tratamento da pressão sanguínea, que também acreditava-se que umas perfurações feitas ali aliviava a pressão, passava dor de cabeça. Pois é, e durante esse processo, muitas pessoas acabaram morrendo. Hoje em dia, é uma técnica ainda utilizada, sim, em determinados casos, mas nós temos aparelhagens aí muito mais modernas, muito mais eficazes. E aí, claro,
nós não vamos ter a quantidade de mortes que nós tínhamos lá no início. O que acontece? Todo esse processo da medicina vai acontecendo com o passar do tempo e aí vão se descobrindo novas possibilidades, novas formas de atuação. E essa tecnologia, que é o que a gente vai falar nessa aula de hoje, essa tecnologia contribuiu bastante nesse desenvolvimento. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou graças aos avanços tecnológicos. Vocês sabiam que existiam há muito tempo, há um tempo atrás, alguns lugares chamados de sanatório. E esses sanatórios, algumas pessoas que tinham doenças mais ligadas ao cognitivo, doenças como esquizofrenia, entre outras, doenças ligadas à mente, as pessoas eram submetidas, por exemplo, a tratamentos de choque. Acreditava-se que a pessoa levando choque, ela ia se acalmar, ela se acalmava. Então são coisas que aconteciam no passado, mas que com o passar do tempo vai mudando, vai evoluindo, vai melhorando. E hoje a gente já não tem mais os sanatórios, os chamados hospícios, não tratam as pessoas mais dessa forma. Nós temos o tratamento mais humanizado. Ah, professor, tratamento humanizado como assim? Medicações. E aí nós vamos conversar sobre a produção dessas medicações também. E hoje nós temos uma série de medicações voltadas aí a diversos problemas e esses medicamentos são produzidos de maneira cada vez mais precisa e que vão realmente agir diretamente no problema de determinada pessoa. O diagnóstico também é feito de uma maneira mais individual. Cada pessoa tem reações, tem um organismo diferente, então a gente precisa realmente compreender, saber a necessidade de cada um. E para a gente compreender isso, nós temos a tecnologia que vai nos ajudar. Pois é, a tecnologia que não é pouca. Nós temos hoje 500 mil tecnologias médicas em uso atualmente. 500 mil. Isso dado da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora e Saúde, a ABIS. Imagina só, 500 mil tecnologias. Isso aqui é só um dado aproximado. Na verdade, se a gente for pensar direitinho, já tem bem mais. Por quê? Todos os dias surgem coisas novas. Então, nesse momento que eu estou falando com você, algo novo está surgindo, algo novo está aparecendo, está sendo descoberto. Pois é, todas essas tecnologias contribuem para a ciência, contribuem para a medicina, para descobertas de novas possibilidades, a descoberta de novos tratamentos para doenças que já existiam e doenças que surgem, doenças novas que vão surgindo. Bom, quando a gente pensa nessas tecnologias, eu não conseguiria aqui em 30 minutos falar de 500 mil, inovações tecnológicas, mas eu trouxe algumas para a gente conversar nessa aula de hoje. A primeira delas, telemedicina. Como assim telemedicina? A telemedicina é aquela onde nós não precisamos, por exemplo, atualmente, estarmos frente a frente com o médico para fazer uma consulta. Isso pode acontecer também de maneira à distância. E nesse período que nós estamos vivendo, muita coisa aconteceu nesse sentido. Consultas com psiquiatras, com psicólogos e outras, podem ser feitos diagnósticos mais amplos. O primeiro passo pode ser feito através das telas. Muita gente foi diagnosticada com Covid-19 através de um aplicativo. Você entrava no aplicativo, dizia os sintomas que você está sentindo, tal, e depois você vai ser encaminhado a um hospital. Então nós temos essa tecnologia ao nosso favor. Isso contribui, por exemplo, para pessoas que têm até dificuldade de locomoção. Então nós temos aí a telemedicina que vai estar acontecendo, os diagnósticos, as consultas, As pessoas não precisam mais estar ali naquele mesmo espaço que a gente pode fazer à distância também dentro do âmbito da medicina. Claro,
que isso tem todo um acompanhamento, tem toda uma estrutura, não é feito de qualquer jeito. Até porque nós estamos tratando de saúde, nós estamos tratando de vidas humanas. E quando a gente fala de saúde, de vidas humanas, eu tenho uma outra possibilidade aí, que são as cirurgias robóticas assistidas. Aparelhos, né, que vão ser conduzidos pelo médico, apesar da gente ter a inteligência artificial, apesar da gente ter a precisão da máquina, nós precisamos do fator humano. Então, o médico, ele vai guiar determinados aparelhos para fazer pequenas cirurgias. E aí eles dizem que são cirurgias menos invasivas, os cortes são menores, a forma como a cirurgia é feita vai trazer menos danos ao nosso corpo. E isso vai contribuir por conta da precisão que a gente consegue com os aparelhos, com as máquinas. Cirurgias assistidas. Mas aí, lembrar que o fator humano, nós vamos ter lá os médicos que vão estar conduzindo todo o procedimento. Não é uma cirurgia só feita por robôs, beleza? Por isso que diz robóticas assistidas. Existem pessoas conduzindo todo o processo. O que mais, professor, de evolução tecnológica? Bom, nós temos os prontuários eletrônicos, o prontuário eletrônico, ou seja, você vai para uma consulta, tudo o que você sente, todo o diagnóstico vai ser feito e vai estar num banco de dados. Não precisamos mais ter isso em papéis, em folhas que vão se acumulando e muitas vezes se perdiam. Então, hoje nós temos hospitais que são totalmente digitais. Você chega lá e vai fazer a sua consulta, tudo o que você falou na consulta, a medicação que você vai tomar, tudo isso vai estar no seu prontuário. E esse prontuário é eletrônico, ou seja, numa próxima consulta ou no outro hospital que você vai, ele vai estar ali, documentado, vai estar no mundo digital. Então, essa é mais uma evolução aí desses processos da medicina, prontuário eletrônico. O que mais que nós temos de evolução tecnológica contribuindo para a medicina? Diagnóstico personalizado. Nós temos diversos aparelhos que contribuem na identificação de determinadas doenças, de determinados problemas de saúde que nós temos. E aí faz com que esse diagnóstico seja mais preciso e seja para cada pessoa. Porque, como eu falei para vocês, cada organismo reage de uma forma, cada ser tem um organismo diferente. Então, o problema que eu tenho, eu posso, por exemplo, estar nesse momento com dor de cabeça. Mas a causa, o que está causando essa dor de cabeça em mim, é diferente, por exemplo, de alguém que esteja aqui perto de mim e também está com dor de cabeça. Aí eu pergunto a você, será que essa pessoa vai tomar o mesmo medicamento que eu? Imagina, você com dor de cabeça, você que é uma criança que está assistindo essa aula, tiver com dor de cabeça, será que é indicado tomar o mesmo medicamento que o professor, que também está com dor de cabeça? Bom, o sintoma, ele é o mesmo, a dor na cabeça, mas a causa pode ser diferente. E como identificar essa causa? Fazendo exames, indo ao médico. E aí nós vamos ter esse diagnóstico personalizado. E cada pessoa vai ter um estilo de vida diferente, momentos diferentes e que vão causar, pode causar doenças e essas doenças com causas diferenciadas. A gente precisa fazer esse diagnóstico. Para fazer esse diagnóstico, o que vai contribuir são esses aparelhos que vão ajudar. O que mais? Além do diagnóstico, nós temos os medicamentos que também vão ser personalizados. Cada pessoa, vai ter um diagnóstico diferente e vai poder manipular, claro, dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado receituário que o médico vai passar. Nós temos a possibilidade hoje de produzir medicamentos, aqueles manipuláveis. E esses medicamentos são personalizados para atender a sua necessidade. Então, se você está com alguma doença, se você tem algum problema específico, o médico ele vai identificar através de exames personalizados e, a partir disso, nós vamos ter aí a medicação correta para tratar a doença que nós temos. E essa medicação correta
vem também como um benefício trazido pela tecnologia. Imagina há 100, 200 anos atrás, o quanto era difícil a gente conseguir isso. Hoje nós conseguimos de maneira mais fácil, de maneira mais rápida. Passava-se muito tempo, por exemplo, para se produzir uma vacina. E hoje nós temos uma pandemia da Covid-19, mas num espaço de tempo curto, a vacina ela foi produzida, foi testada em várias pessoas e hoje ela está aí ajudando, pois é, contribuindo para a nossa saúde. Quando a gente fala em avanços na medicina, quando a gente fala em contribuição da tecnologia para a medicina, automaticamente nós falamos da nossa saúde, do bem-estar do ser humano. Então, medicamentos personalizados a gente consegue por conta desses avanços da tecnologia. E a tecnologia vai longe, e vai crescendo, e vai avançando cada vez mais. Hoje, nós já temos estudos com relação à produção de órgãos. Então, quando a gente fala em impressão de órgãos digitais, seria a possibilidade de produzir órgãos, como rins e outros órgãos. Por que isso? Nós temos pessoas, e aí nós temos um bom tempo aí de história, nós temos uma grande evolução no processo de transplante. Já ouviram falar no transplante? Não? Existem hoje estudos, e a gente provavelmente daqui a alguns anos nós teremos a possibilidade de produzir determinados órgãos para pessoas que estão precisando, até porque nós temos uma fila de pessoas que precisam de órgãos. Transplante, transplantação, nada mais é que tirar um determinado órgão e colocar num outro indivíduo. Então, por exemplo, alguém que precisa de um coração e outra pessoa faleceu, ela tem um coração saudável, tal, isso poder acontecer, a gente poder retirar o coração de uma pessoa, colocar na outra. Transplante de córnea, por exemplo, que está com a visão, você poder tirar e tal. Tem pessoas que já autorizam isso, né, mesmo estando em vida, e diz que ela é doadora de órgãos e tecidos. Então, isso acontece. Isso já vem de muitos anos. É algo que tem aí também uma ajuda muito grande dos processos tecnológicos. Sem a tecnologia, sem esses avanços da ciência, da tecnologia, isso seria ainda hoje impossível. Mas com esses avanços, com isso cada vez mais presente na nossa vida, torna-se possível. E fazendo isso, a gente consegue ajudar outras pessoas que estavam precisando de determinado órgão, por exemplo. Então isso é um fato, é uma realidade. E ter a possibilidade de produzir um órgão, por exemplo, vai fazer com que essa fila de espera, até porque tem muita gente esperando pelo transplante de órgãos, vai fazer com que essa fila ela possa diminuir. Porque a gente não precisaria, não dependeria de uma outra pessoa para doar. Entenderam? O quanto isso é importante para a vida humana, para a nossa sobrevivência? Pois é. Tudo isso vai acontecendo de maneira gradativa com o passar dos anos. Então, aquilo que começou lá atrás, né, a busca da cura de determinadas doenças vai evoluindo, e hoje a tecnologia que possibilita eu estar aqui falando para você que está em casa, essa mesma tecnologia, esse mesmo avanço tecnológico que possibilitou uma aula à distância, é a mesma tecnologia, é o mesmo avanço que está lá, presente na medicina. Então a tecnologia ela vai ajudar em diversos setores da nossa vida. E aí nós temos algo hoje que está sendo falado de maneira muito intensa, que é a vacinação. É muito importante. Então a vacinação, mesmo hoje estando em alta, todo mundo falando da vacina, primeira dose, segunda dose, vocês com certeza já devem ter ouvido falar sobre isso. Isso não é uma coisa nova. Nós já tínhamos o processo de vacinação desde muito tempo. Eu, quando era criança, já tomei várias vacinas. Inclusive, eu tenho marca no braço de uma vacina que eu tomei lá há muito tempo atrás. Pois é, essa vacinação vem para prevenir várias doenças. Olha aí, poliomielite,
tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, gripe, febre amarela, difteria, hepatite B, são exemplos de doenças que podem ser prevenidas atualmente com a vacinação. Veja o quanto isso é importante. Então, a vacinação está aí para prevenir diversas doenças. Então, é importante que hoje nós tomemos a vacina quando chega na determinada idade, né? A gente sabe que tem uma idade certa, a idade correta para tomar a vacina, mas é importante que quando chegue a sua idade, você faça questão de tomar a vacina, porque é ela que vai prevenir as doenças. Não gosta não de tomar vacina? Não diga isso. Não. Olha, há muito tempo eu também não curtia muito não gostava não, mas hoje, quando tem vacina, eu vou logo tomar. Pois é importantíssimo, é importante para a gente. E aí eu quero saber de vocês, quero saber uma coisa, se vocês estão ligados mesmo nessa história da vacina. Eu quero que você me diga se é verdadeiro ou falso. Quero ver se vocês estão ligadinhos mesmo. Quem é saudável não precisa se vacinar. Isso é verdadeiro ou é falso? O que é que você acha? É certo isso? Quem é saudável não precisa se vacinar? E aí, verdadeiro ou falso? Isso mesmo, minha gente, com certeza é falso. Mesmo que você esteja aí saudável, esbanjando saúde e alegria, a vacinação é importante justamente para manter essa sua saúde em dias, para que doenças não cheguem. Pois é. Então, as pessoas estão estudando, a medicina está evoluindo e é justamente para ajudar o ser humano. Então, vacina, mesmo que esteja saudável, mas é importante tomar para manter a saúde, para que você continue assim, saudável. Vê outra. Diz assim: existem vacinas que precisam ser tomadas antes de viagens. Será que antes de fazer uma viagem, se eu vou fazer uma viagem, será que tem a necessidade de eu tomar alguma vacina? Isso é verdadeiro ou é falso? Ou só é preciso tomar vacina nas campanhas de vacinação? E aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Isso mesmo. Verdadeiro. Bom, existem alguns locais, algumas viagens que a gente vai fazer e a gente precisa tomar vacina. Qual vacina que eu vou tomar? Como é isso, professor? Bom, para todas essas informações, a gente vai acessar aí o site da Anvisa. Aqui, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lá a gente encontra as informações das vacinas que a gente precisa tomar antes de fazer, por exemplo, uma viagem. Então, antes de fazer uma viagem, principalmente se for uma viagem internacional, se você vai sair do país, a gente precisa ver. Existem algumas pessoas, aí eu estou falando dos adultos, por exemplo, que tem algumas vacinas que é para tomar e não tomou. E aí você só consegue entrar em determinado país se tiver tomado a vacina. Então, é importantíssimo, prova a importância disso para a nossa sociedade. E agora? Agora é com você. Bom, nós conversamos sobre o desenvolvimento da tecnologia, conversamos sobre a importância disso para a sociedade, a importância dos avanços tecnológicos na medicina, o quanto a medicina evoluiu por conta da tecnologia. Mas aí eu pergunto a vocês, e aí a gente finaliza a aula de hoje falando das vacinas. Aí eu pergunto para você, você vai fazer uma pesquisa aí na sua casa, se você sabe, vai colocar aí para mim. Bom, seu cartão de vacinas está em dias? Porque você sabe que a gente tem que ter um cartãozinho de vacina. Ele está em dia? Você já tomou todas as vacinas que você deveria ter tomado? Quais vacinas você já tomou? Diz para mim, pelo menos uma. Se você não sabe, aí você vai perguntar a alguém aí na sua casa. Alguém deve saber. Qual vacina? Quais foram as vacinas que você já tomou? Pois é, faz essa pesquisa e responde para mim. Aí alguém vai dizer, professor, eu vou responder como? Eu estou assistindo na televisão. Oxê, entra no YouTube, menino. Vai lá no canal do YouTube, Educa Recife. Coloca lá na pesquisa, Educa Recife. Turma do 5º ano. Aí você assiste às aulas do 5º ano
No final de cada aula tem uma pergunta. Aí você lá nos comentários pode responder. E eu estou acompanhando tudo. Tanto eu, quanto a professora Kedma, quanto a professora Abigail. A gente está vendo tudo e respondendo por lá. Vai lá, não esquece não. Grande abraço para vocês. A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.